Olá pessoal, boa tarde, a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quero aqui mandar um grande abraço a todas as equipes de liturgia aqui da nossa paróquia. Como nós havíamos combinado, nós vamos fazer esse vídeo, dessa aula, desse encontro que nós deveríamos fazer hoje, mas lamentavelmente pela questão do coronavírus a gente optou por não fazer, seguindo as recomendações da Cúria Diocesana, todo mundo já sabe. Era um encontro que nós estávamos já preparando há algum tempo, tanto eu quanto a Silvia. Quero aqui agradecer a Silvia, que é a coordenadora da liturgia, por ter dado esse espaço para que a gente pudesse fazer essa formação, principalmente com os comentaristas e com os animadores. Então eu peço, já nesse início, para que vocês passem este material depois para os animadores, para que eles possam ter conhecimento desse material, que é de extrema importância para as equipes, E por que eu decidi fazer com que esse encontro acontecesse juntamente com o pessoal da liturgia? Porque eu, como comentarista, como animador, eu sempre senti essa falta de alguma orientação, de questões que pudessem nos ajudar, quando a gente está lá no altar, dando os avisos, dando os recados. E eu, como comunicador, acho que todos sabem, eu sou formado em comunicação social. Eu falei, puxa vida, eu posso levar alguma coisa a mais para todos que fazem parte, que possam ajudar nos avisos, porque quando a gente está no altar, a gente é muito cobrado, tanto o ministro, como o leitor, como o animador. Então eu decidi falar um pouco sobre isso. Esse material que eu separei nesse primeiro encontro não era nem tanto litúrgico, era mais por questão dos avisos mesmo, esse primeiro encontro. Então, eu só queria falar algumas coisinhas sobre a liturgia, depois eu já ia entrar no que podemos fazer, o que não podemos fazer, dando dicas. Isso com certeza vai ajudar bastante. Então, esse material depois, alguma coisa eu vou estar passando para vocês. Eu acho que seria legal também, quando vocês estivessem acompanhando essa aula, que vocês estivessem com um caderno, papel e caneta, para anotar algumas coisas que eu acho que pode ser importante para vocês. E também qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que vocês não entenderam, manda depois um áudio no grupo, ou escrito, que eu vou estar respondendo, até porque a pergunta de um pode ser a dúvida do outro, Então, a palavra, o que é liturgia? Às vezes a gente é animador, às vezes nós fazemos parte de uma equipe de liturgia, a gente nem sabe o que é uma liturgia. Então, a liturgia é uma palavra de origem grega, cujo significado é serviço público, uma obra realizada em benefício do povo. A Igreja assumiu e aplicou o termo liturgia no sentido de serviço divino, serviço religioso e ritual. E, ao mesmo tempo, a salvação realizada por Jesus na sua igreja e o culto prestado a Deus por essa igreja. Portanto, quando falamos de liturgia, incluímos tanto o agir de Deus em nosso favor, quanto o nosso agir comunitário dirigido a Deus. Então, em liturgia, temos dois movimentos, o ascendente e o descendente, de nós para Deus e de Deus para nós através da palavra. Elevamos a Deus nossos anseios, súplicas e agradecimentos, que é o movimento ascendente, e de Deus recebemos abundantes graças, que é o movimento descendente. Então essa é a liturgia que nós temos na missa e celebração. Então nós temos a liturgia eucarística, nós temos a liturgia que é da palavra, a liturgia da palavra. Então nós temos essa parte litúrgica dentro das celebrações. E qual que é a função do animador e comentarista? O comentarista, que pode também ser chamado como animador, deve exercer sua função a serviço dos fiéis, com breve informações da celebração, visando dispor a comunidade para uma participação também mais plena e consciente. Sejam então suas explicações cuidadosamente preparadas, sóbrias e claras. Deve ele exercer a sua função em lugar adequado, voltado para a Assembleia, uma vez que está a serviço dela, mas não deve fazê-lo de uma forma correta. No exercício de sua função, seja simples, não chamando atenção para si mesmo. Então, assim, primeira coisa que eu acho importante, o animador ele precisa estar preparado.
E o que é preparado? Eu não sei como que funciona em cada comunidade, mas eu vou dizer pela nossa do São Conrado. Há uns 10 anos atrás, quem é do São Conrado vai se lembrar disso, uns 10, 12 anos atrás, nós não tínhamos escala. E aí, fulano, você pode fazer o comentário? Ciclano, você pode fazer a primeira leitura? E as pessoas não estão preparadas. Então, é importante que exista a escala, porque por mais que existam algumas trocas, isso é inevitável, pelo menos essa troca vai ser também organizada, porque durante a semana a pessoa que é comentarista, que é animadora ou que está na primeira, segunda leitura, ela vai ligar para alguém ou colocar no grupo do WhatsApp e vai ver a troca, sem problema algum. Às vezes pintou um compromisso, uma festa, pintou aí uma viagem inesperada que a pessoa precisa fazer, sem problema algum. O grande problema é quando você é pego de surpresa, principalmente para animador, para as leituras também. Mas para o animador, que você precisa ter toda uma questão de comunicação, que depois eu vou explicar, pego de surpresa é muito ruim. Então a pessoa tem que estar preparada, né? Outra coisa também, chegar cedo à comunidade. O comentarista tem que chegar cedo. Eu sei que às vezes a gente depende de outras pessoas, né? Do marido, da esposa, dos filhos para se arrumar, para se aprontar. Mas o ideal é o animador chegar pelo menos meia hora antes da celebração. Por quê? Primeiro, o ministro. Eu falo isso como ministro agora. Quando o ministro chega na comunidade, a primeira pessoa que ele vai atrás é do animador, para ver o que ele preparou, para ver como que vai ser determinadas situações da celebração. O próprio padre, quando o padre está na dúvida, ele vai perguntar para o animador, né, para o coordenador de liturgia. Então são pessoas fundamentais durante a celebração que tem que chegar cedo. Para quê? Para ver o que está acontecendo, dar uma olhada nos avisos, ver se tem algum aviso especial da comunidade, ver quais os ritos que vai ter diferente, vai ter aspersão, não vai ter aspersão, vai ter entrada da Bíblia, não vai ter uma prece da Assembleia diferente. Então tudo isso, se você chegar 5 minutos antes da celebração, vai ter coisa que você não vai conseguir ver, vai ficar mal feito e as coisas não ficaram claras. Então é de extrema importância. Você está escalado como animador, chega cedo na comunidade. Isso aí assim, é o beabá da liturgia. Isso tem que acontecer, não tem jeito, tá bom? Eu vou parar o vídeo, eu vou estar mandando, vou ver como que tá, eu já acho que já passou já de 12 minutos o vídeo, porque para não ficar muito pesado, às vezes o celular das pessoas, dependendo do celular, fica muito pesado, né? E às vezes até a memória. Então esse é o vídeo parte 1, tá? Os 15 primeiros minutos do vídeo, tá bom?